Eu assisti a entrevista todinha do Mário Bittencourt no Charla, eu achei uma puta de uma entrevista. Ele é muito bom, Eu né? não tô lá pra acompanhar, eu vou acreditar nas palavras dele, mas a forma como ele conta, que ele enxerga o Fluminense, como ele se dedica ao clube, como ele criou meio que uma cultura interna no clube, de tem que respirar isso aqui, tem que se entregar ao máximo pra isso aqui. E eu assisti o documentário agora da mão do Eurico, tem coisas que em um dado momento te taxam de maluco, mas às vezes você tá vendo algo que você quer prospectar, o que o teu clube vai vir a ser, ou que é o tamanho dele, mas alguma coisa tá fora do lugar que ele não tá Sim, onde ele sim. deve estar. Eu tenho essa visão do Mário. Ele bota sempre o Fluminense num tamanho muito grande. E ele, cara, as pessoas podem, quando ele chegou, da situação que o clube tava, o Fluminense, porra, é esse time aí que tá aí meio mal das pernas Lutando pra mesmo pagar salário em dia. e tal, mas não, cara, eu sei o tamanho do Fluminense e ele vai voltar pro lugar dele obcecado por aquilo. Eu queria que você fizesse uma análise e tentasse até não corrompê-la pelo título da Libertadores, mas Sim, fazer sim. uma análise fria do que você enxerga do Mário Bittencourt, gestor do Fluminense, presidente do Fluminense. Faz uma análise do Mário Bittencourt, presidente. Cara, eu gosto muito do que ele faz e fez. Tive até a oportunidade outro dia de ir lá no Maracanã gritar: Mário, valeu, parabéns, obrigado. Parabéns e obrigado, né? Porque ele é um dos grandes responsáveis, sim. Ele pode ter os seus defeitos. Parte da torcida ali não vai com a cara dele. Agora Vai, né? Agora mas vai. é porque acha que ele tá no Fluminense há muito tempo, né? Entrou como advogado, depois representou o clube durante muitos anos, trabalhou, se eu não me engano, como diretor esportivo ou algum cargo parecido também em 2015, ali na época do Ronaldinho, inclusive. E aí ele entra como presidente em 2019 e, cara, ele parece ser desses exemplos assim de predestinado, né? Ele é um cara que eu acredito nas palavras dele, que ele respira Fluminense, que ele entrou com a missão de botar o Fluminense... Com certeza, quando ele entra no Fluminense, ele estava mirando esse 4 de novembro, né? Pra gente, o Fluminense em 2018 se livrou do rebaixamento na última rodada com o Júlio César defendendo um pênalti do América Mineiro, do Luan, que se o Fluminense perde aquele jogo, o Fluminense cai. Então o Fluminense sai daquela situação ali para meses depois o Mário assumiu e a chave vira totalmente. É claro que com as receitas que o Fluminense tem, não tem como ser tudo de um ano para o outro. Então o Fluminense foi subindo o degrauzinho ano a ano e eu acho que esse é o grande mérito do Mário, de ter feito essa construção para que a gente chegasse em 2023 e tivesse um poder aquisitivo interessante, conseguindo contratar grandes jogadores, com a política ainda de custo zero, fim de contrato, mas conseguindo atrair essa galera, montar um grupo forte. Foi muito bem no Fernando Diniz, que eu acho que também sem ele não teria acontecido. Então conseguiu casar todos esses elementos e o Fluminense melhorou assustadoramente em clássicos, que era uma fraqueza identificada lá antes de 19, né? O Fluminense apanhava né, eu acho que perdia ali num recorte de todos. Então tem esse resgate da autoestima do tricolor e de você voltar a disputar a Libertadores e de você chegar num terceiro lugar de Campeonato Brasileiro, que foi a melhor campanha do Fluminense desde 2012. Então, em 10 anos, a melhor campanha. Semifinal de Copa do Brasil. Foi para uma Libertadores, caiu na pré. Depois foi para uma Libertadores, na verdade, antes, né? 21 foi até quarta de final da Libertadores. No ano seguinte foi para pré, foi eliminado, mas aí teve esse ano bom de Brasileiro e Copa do Brasil. E agora consegue ganhar a Libertadores. Então, eu até citei esses feitos esportivos, você falou até para tentar dar uma separada, mas é porque o Fluminense, de fato, se preparou para chegar nesse momento. Não foi um ano de sorte. Foi uma montagem de elenco, né, mirando isso. Base, né? Vamos usar esses moleques da base aqui, eles vão crescer aqui dentro, vão virar jogadores importantes titulares, vão contratar um Nino do Criciúma e ele vai virar um jogador de seleção brasileira. Vamos pegar uma super oportunidade de mercado, que é o Fábio. Caraca, o Fábio saiu do Cruzeiro. Estão precisando de goleiro. Marcos Felipe teve um ano mais ou menos. Toca o telefone, chama o Fábio aí. Sempre aproveitando essas grandes oportunidades. O Ganso já estava, né?
O Ganso e o Nino, se eu não me engano, são os únicos jogadores que já estavam quando o Mário chega. Mas, pô, John Arias. John Arias talvez seja o melhor custo-benefício da década no futebol brasileiro. Que ele chega por 500 mil euros, sei lá, alguma coisa assim. Um valor, tudo bem, só 50%. O Fluminense só tem 50% dele. Mas ele se torna um jogador absurdamente decisivo, super importante pro time. Demais. Muito bom de bola, né? Eu acho o melhor jogador do Fluminense. Incansável. Tem a oportunidade que é contratar o Cano, né? Também você conseguiu o Marcelo, que vem, Felipe Melo com a liderança dele. Eu até aproveito aqui essa oportunidade. Eu fui até muito grosso com o Felipe Melo na minha análise em outras oportunidades. Eu tenho minhas restrições a talvez a continuidade dele no time titular, ao passo em que fisicamente ele não vai conseguindo se manter à altura de como ele estava antes. Então, um time que joga com a linha muito avançada, como o Fluminense, às vezes ele fica muito exposto, ele não consegue correr para trás assim na velocidade de atacantes rápidos, mas tem um lado dele extracampo que ficou notório, né, para quem acompanhou qualquer detalhe de bastidor, que ele trouxe uma mentalidade vencedora, ele, Marcelo, que, cara, isso também ganha título. Sim, você pode achar que não, mas 70% é mental, cara. Então o Fluminense conseguiu essa construção graças ao Mário, graças a todos esses personagens que chegaram. Talvez alguns desses jogadores nunca viriam para o Fluminense em 2019, com o Fluminense de 2019. Mas como o Fluminense foi subindo ano a ano, ficou mais fácil de atrair, de convencer esses caras. E aí hoje o Fluminense tem um elenco esportivamente muito bom. Não é top 3, top 4 folhas do país, eu diria que é top 6, top 7, mas batendo de frente com top 1, top 2 em rendimento esportivo. Então isso é um trabalho de presidente. E ao mesmo tempo, questão das dívidas. O Fluminense está sufocado de dívidas, porém, compromisso de pagar em dia. Esse ano não precisou vender ninguém, né? Nenhuma estrela de Xerém, e conseguiu, né? Então, o Mário, com os desafios, imagina a quantidade de credor que não deve estar batendo agora na porta com premiação de Libertadores, todo mundo sabendo que o André vai ser vendido e tal, e ele conseguindo se virar. Cara, pegar um clube, assumir um pepino desse aí, deve ser um negócio absurdo, e o Mário, já no seu segundo mandato, tá indo muitíssimo bem. Todo mundo tem que reconhecer, até os haters do Mário têm que reconhecer o trabalho que ele vem fazendo. Até citar a Betano também, que é minha parceira. Betano chegou como patrocinadora master, o Fluminense estava... Quantos anos o Fluminense não tinha? Vire sócio futebol, essas coisas que, cara, time grande não pode. Time grande tem obrigação de ter patrocínio master. Tu tem torcida grande pra caramba, tu joga com exposição aí de Campeonato Brasileiro, Libertadores, tem que ser patrocinado mais. E o Mário também conseguiu a Betano, renovou depois também. Então, é tudo um trabalhinho de formiguinha, cara. Quem olha hoje a Libertadores do Fluminense pode achar que foi da noite pro dia, foi assim, mas não. Pro torcedor tricolor, ele sabe o que ele passou desde aquele jogo do América Mineiro que eu citei, até chegar a 4 de novembro de 2023. Foi muita coisa. Coisas erradas no caminho, sim. Algumas contratações que não faziam sentido, investiu mal em um e outro e tal, mas erros que fazem parte do caminho. Se o Fluminense só acertasse, né, nem o Real Madrid, nem o Manchester City só acerta, então não tem como achar, né, que tem que ser dessa maneira. O que importa tá aí, né? Conseguimos, fomos campeões e a gente tem um horizonte animador, né? Que é o Fluminense se manter competitivo, coisa que ele não foi durante boa parte da década passada.